Oi, gente, paz de Jesus. Hoje é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo sobre o livro de Ruth. Na verdade, eu gravei outros três, mas ficou com muitos ruídos porque tá tendo uma obra aqui perto de casa e o pessoal usando máquinas, né? E aí eu desisti desses vídeos e tô gravando de novo. Paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Eu li o livro de Ruth, né, na minha leitura de 6 meses, que começou 1º de julho, e hoje é dia 26/8/2020. Fiz aqui o meu resumo. É um livro pequeno e esse livro é uma história, né, de casamentos e uma história também de amizade. Toda a história aqui do livro de Ruth aconteceu no tempo ainda dos juízes, antes do profeta Samuel. E Ruth, né, e o Boaz se tornaram, foram os bisavós de Davi. Então, tudo que tinha a ver com o rei Davi era importante. E o livro está aqui na Bíblia, é muito edificante, muito importante, né? Que o livro de Ruth eu gosto muito. E Davi não foi apenas, né, rei de Israel, o melhor rei de Israel, o rei de Israel mais aclamado, mas também foi aquele que seria, né, o ascendente do próprio Messias, que foi Jesus. Então Jesus nasceu da casa, da tribo, né, de Judá, da casa de Davi. Então por isso é muito importante tudo que diz respeito a Davi está aqui na palavra de Deus. Então, o capítulo 1 explica que houve uma fome lá em Judá, na terra lá de Israel, e Elimeleque era da tribo de Judá, morava em Belém de Judá, e casado então com Noemi, tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E por causa dessa fome que estava tendo lá na terra de Judá, eles foram para a terra de Moabe, né, para a terra dos Moabitas, para buscar uma vida melhor por uns tempos, né, por uns anos. É como hoje, né, as pessoas buscam, às vezes vai para um outro estado, vai para um outro país, né, para buscar uma solução para a vida financeira. Então, enquanto eles estavam lá na terra de Moabe, a Bíblia não fala que quantos anos eles ficaram lá, Elimeleque, né, marido de Noemi, morreu, a Noemi ficou viúva, e os 2 filhos, né, de Noemi casaram com 2 mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Só que, para infelicidade de Noemi, os 2 filhos dela morreram. Malom e Quilion morreram, deixando, né, 2 viúvas, a Orfa e a Ruth. E também não tiveram filhos, né, antes de morrerem. Então, para Noemi foi terrível, né? Ela ficou deprimida, ficou amarga, e ela já era idosa, né? Já tinha bastante idade, não podia mais ter filhos. Por isso ela mesma fala assim que as suas noras podiam voltar para suas casas e casar-se, né, com outros homens, porque ela não teria mais como ter filhos, né, para que os filhos de Noemi fossem maridos, né, de Ruth e de Orfa. Então, Noemi ficou nessa situação muito negativa, né? E ela então liberou as suas noras. Mas Ruth não quis deixar Noemi. Ruth tinha se convertido ao rei, ao Deus, né, de Israel, e ela tinha muita convicção de que ela queria servir ao Deus de Israel junto com Noemi. Então ela se dispôs a voltar para a terra de Judá com Noemi, e ela voltou. E Ruth era uma mulher muito trabalhadora, então ela foi buscar, né, fazer algum bico, né, fazer alguma coisa, e ela foi trabalhar fazendo colheita na fazenda, lá na terra, no campo de Boaz. Enquanto ela estava lá, né, colhendo, né, para levar para Noemi, né, para o sustento delas, o Boaz se interessou por Ruth, e talvez até Ruth tenha percebido, né, esse interesse,
e ela fez ali a sua parte e foi para sua casa. Boaz se interessou por Ruth, talvez por algum olhar ou alguma palavra que ele disse, né? Ela percebeu isso. E no capítulo 3 a gente vê que Noemi aconselhou Ruth a demonstrar um interesse por Boaz. E aí Ruth achou bom, né? Assim, seguiu esse conselho de Noemi e mostrou, né, interesse por Boaz. Foi lá e ficou perto dele lá, né? E rolou lá um clima, né? A Bíblia não fala se houve uma conversa, né? Mas teve lá alguma coisa meio romântica, né? E aí, o Boaz, então, vendo, né, que Ruth se interessava por ele aproveitou logo a oportunidade, né? Olha aí a dica. Ele aproveitou a oportunidade e foi em busca de ver como que ele poderia casar com Ruth. E Boaz era o segundo remidor, ou seja, ele era o segundo parente que tinha direito e dever de se casar com Ruth, né? Que era uma lei que tinha lá em Israel para que as mulheres não ficassem viúvas, abandonadas. Tinha isso, né? Que um parente mais próximo casaria com elas, com as viúvas. Mas Boaz era o segundo remidor, então ele procurou aquele primeiro remidor, né? E resolveu tudo lá, conversou, e o primeiro remidor realmente não tinha interesse de casar com Ruth, e Boaz então preparou tudo e fizeram, né, o casamento. No capítulo 4 fala que Ruth e Boaz tiveram um filho, e esse filho foi uma grande alegria para Noemi, porque esse filho era considerado um neto para Noemi. Não apenas assim, por consideração que elas eram amigas, mas é porque tinha entre eles, né, esse costume de que o primeiro filho que viesse, né, quando o remidor casasse com a viúva, esse primeiro filho seria considerado filho do falecido, filho daquele que tinha morrido, né? Ou seja, o ex-marido de Ruth. Então Noemi tomou posse mesmo desse filho, né, de Ruth, que se chamava Obed. Ela tomou posse mesmo, a Noemi se alegrou, ela se consolou, né, de todo o mal que ela tinha sofrido e ficou muito alegre, né? E a Bíblia não fala, mas é possível que Ruth tenha tido outros filhos com Boaz. Então, a história é essa. É uma história de 4 casamentos, né? O casamento de Noemi, o casamento dos 2 filhos de Noemi, que casaram com Orfa e com Ruth, e o casamento depois de Ruth com Boaz. Sobre isso, né? A gente, lendo a palavra de Deus, era muito comum as pessoas buscarem, né, casamento. E eu acho que até, né, uns 50 anos atrás, as pessoas casavam com mais facilidade, né? Sem tantos medos, né? E não era morar junto, era casar mesmo de verdade, né? E hoje, muitos colocam muitas dificuldades, né, para se casarem, principalmente homens aí solteiros de mais de 30, de mais de 40, às vezes de 50, que já foram divorciados, né? Ficam, assim, inseguros, né, de casarem de novo. Mas eu vejo aqui um grande exemplo de Boaz. Ele foi muito decidido, né? Foi lá, resolveu com outro remidor e casou, e aleluia. E não existe esse negócio de ser felizes para sempre, né? Mas ser abençoados para sempre. Isso eu creio, porque Deus tem um compromisso com a família, Deus tem um compromisso com o casamento. Então, fica aí a dica, né? Não precisa ter medo, tendo compromisso e tendo fé em Deus, e tendo, né, um bom caráter, pode dar certo, né? E dá certo. Na verdade, a maioria dos casamentos cristãos dão certo, sim. Alguns, né, que não dão certo são exceção.
e com a ajuda de Deus a gente vence. Amém? Então que Deus abençoe seu casamento, e você que é solteiro, que Deus te abençoe em tudo na sua vida de solteiro, e se é o seu plano casar, que Deus abra as portas, que Deus envie um bom encontro para você em nome de Jesus. E outro ponto aqui importante é sobre a questão da amizade. A amizade aqui de Noemi e de Ruth era uma amizade que era bom, que era uma coisa boa para as duas partes, né? Para as duas partes era bom. Era bênção para Ruth ser, né, ter toda essa aliança de amizade, de fé com Noemi, e também era uma bênção para Noemi, né? Então, isso é algo que a gente precisa buscar, e Deus é que pode nos dar bons amigos, né? Você pode orar, inclusive, sobre isso também, né? Pedir a Deus que te dê boas amigas, que te dê bons amigos, né? E que você também seja um bom amigo, em nome de Jesus. Então, que Deus nos livre, né? De amizades desequilibradas, em nome de Jesus. E por último, eu quero só chamar aqui a atenção sobre uma coisa, que Ruth era moabita, mas Deus moveu céus e terra para que Ruth viesse a morar em Judá, viesse a casar com Boaz, que era da tribo, né, de Judá, e viesse a entrar para a genealogia de Davi e para a genealogia de Jesus. Então, Deus, apesar de que Deus escolheu o povo de Israel, né, para estabelecer o seu templo, para estabelecer a adoração, para estabelecer a lei, para estabelecer a palavra de Deus, Deus sempre teve portas abertas para os gentios que se convertiam a Jesus, que se convertiam a Deus, né, antes de Jesus, se convertiam ao Senhor Deus de Israel. Então, a palavra de Deus, né, a salvação, não é só para alguns, é para todos, né? Então, Deus aqui moveu céus e terra para que uma moabita entrasse para a ascendência, né, para a genealogia de Davi. Deus realmente tem um plano maravilhoso para a vida de cada pessoa nessa terra, e aquele que diz, sim, Deus, eu quero o teu senhorio na minha vida, eu quero o teu temor na minha vida, eu quero a tua graça na minha vida, estes Deus não rejeitará. Amém? Um abraço a todos, fica com essa meditação, e que você possa ler o livro de Ruth, e quem sabe até ver outras coisas que eu não vi aqui no livro de Ruth. Deixa aí nos comentários aí do vídeo, né? Nos comentários aí, que é uma coisa muito boa, quero saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te edificou, compartilha, deixa o seu like, em nome de Jesus. Amém?